E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre sistema de ignição, né? No carro antigo, o sistema de ignição ele é composto pelo distribuidor, o platinado e o condensador, a bobina, né? Vela, tampa, rotor e cabo de vela. O pessoal que tem o carro clássico, né? Ele costuma usar o carro todo original com platinado e condensador. Para usar isso, eu não tenho preconceito nenhum. A única coisa é que o proprietário tem que tomar alguns cuidados em utilizar esse sistema antigo, né? A gente que nasceu aí nos anos 70, 80, 90, né? E aí por diante, né? Que é os futuros colecionadores, né? Ou os futuros que vão ter os carros clássicos, talvez nunca dirigiram um carro com o sistema de platinado e condensador. Quais os cuidados que eu tenho que tomar com esse sistema, né? Esse aqui que vocês podem ver, ó, ele tem o platinado aqui, o condensador aqui do lado, que é essa peça redondinha, né? E o platinado que vai dentro do distribuidor, eu tenho um aqui, ó, separado, né? Ele tem um contato elétrico, né? Ele tem um plastiquinho, um nylon aqui que entra em contato com o distribuidor, né? Eu tenho um distribuidor aqui, ó, solto, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, eu tenho o condensador e aqui dentro eu tenho o platinado, tá vendo? Então conforme eu vou girando aqui o platinado, o distribuidor, o platinado abre e fecha. Esse movimento de abrir e fechar é o que ele vai dar a centelha em cada posição para mandar essa centelha para a vela para que tenha queima de combustível e o carro funcione, entendeu? Então o que eu preciso preventivamente cuidar desse sistema? Em primeiro lugar, eu preciso tomar o cuidado de, quando eu for ligar o carro, não deixar ele por muito tempo com a ignição ligada. Então vou lá, ele está parado, eu ligo a ignição vai acionar, vai acender as luzes do painel, né? Nesse momento está vindo energia 12 volts aqui para o contato do platinado, certo? Alimenta a bobina como não está em funcionamento, o positivo passa pelo terminal negativo da bobina e chega lá no platinado e no condensador. Se ele nesse momento estiver fechado, né, nessa posição que vocês estão vendo aqui, ó, fechado, aqui ele está aberto, aqui ele está fechado. Se ele estiver fechado e eu permanecer com a chave por um tempo ligada, ele vai entrar em curto, porque ele está aterrado, a carcaça dele, e ele vai ter o fenômeno de colar o platinado. Por quê? Eu fechei um curto, eu alimentei ele de 12 volts, e ele vai colar, fazendo o carro ter dificuldade de partida, falhar, engasgar, né? Todos esses detalhes vai acontecer, devido eu simplesmente ter ligado a ignição e não ter funcionado o carro. Ter deixado o carro por um tempo com a ignição ligada, correto? Então, para evitar esse tipo de problema, eu ligo a ignição e dou partida e mantenho o carro em funcionamento, que aí não corro o risco do platinado colar, né? Preventivamente, o que eu posso fazer é manter esse platinado regulado e lubrificado, né? Então ele tem uma manutenção preventiva, né? Então eu vou pegar aqui no distribuidor, né? Eu tenho 4 ressaltos no distribuidor, tá vendo? Um ressalto, aí ele fecha. No ressalto ele vai trabalhar abrindo só no ressalto. Então o que eu vou fazer? Eu vou regular ele, a abertura dele, quando ele estiver no ressalto. Então vou ali no giro o motor. Quando o platinado abrir através do ressalto, eu mantenho ele aberto, sem girar o motor. E aí eu vou regular a folga entre esse contato. De qual é a medida dessa folga, né? Eu vou pegar um calibre de lâmina, né? Com a medida de 40 centésimos, eu vou e regulo essa abertura, né? Ah, mas pô, o platinado seria bom trocar periodicamente? Até trocaria, mas aí eu verifico se ele não tem furo no contato, se o contato não está oxidado, né? Eu lembro que o pessoal antigo, na época do meu avô, do meu pai, que eles faziam um lixamento no platinado, né? Usava aquela velha e tradicional lixinha de unha da mãe, da irmã, de quem fosse, mulher que estivesse no carro. Ó, tem uma lixinha aí de unha? Tem. Então ele ia lá, abria o platinado aqui com a mão, ó, né? Abria os contatos, certo? Colocava a lixinha de unha ali entre os contatos, fechava,
flexionava a lixinha ali por um 2 ou 3 lixadinhas, né? Que ele ia fazer o quê? Tirar o zinabre ou a crosta que criou dos contatos, né? Dava uma limpada e ela dava a partida, o carro funcionava e ia embora. Funcionava, mas não estava regulado, né? Por quê? Após a regulagem, após o lixamento desse platinado, eu tenho que calibrar certinho essa distância, porque influencia e muito no funcionamento, né? A gente tem um fenômeno que acontece aqui, que é o ângulo de permanência. O ângulo de permanência vai estar bem regulado se o platinado estiver na abertura certa e no ponto inicial de ignição correto, né? Então, preventivamente, eu posso regular o platinado, né? Eu posso regular ele e posso lubrificar. Não só posso, como devo lubrificar. Por quê? Aonde ele tem o contato aqui, ó, no ressalto, tá vendo onde o ressalto pega? É aquele nylon que eu mostrei para vocês. Nylon, plastiquinho, né? É aqui onde está o meu dedo. Em alguns platinados, isso é feito de papelão. Um papelão duro, né? É uma mistura, uma resina, né? Então, o que a gente precisa fazer? Passar um lubrificante aqui, no contato do platinado com o distribuidor. Então eu pego uma chavinha de fenda, né, com um pouquinho de graxa, passo o meu. Só para dizer que passei entre o distribuidor, entre o ressalto do distribuidor e o platinado, certo? E por que eu não posso passar muito? Porque se eu passar muito, eu vou contaminar o contato do platinado, onde ele abre e fecha ali, onde tem os contatos, com graxa, dependendo da quantidade de graxa que eu passar, né? Então, eu fazendo isso preventivamente, eu vou manter o platinado ali regulado, porque o lubrificante aqui no ressalto vai fazer com que o desgaste desse nylon ou do papelão seja bem baixo. Se eu não tiver o lubrificante, o desgaste vai ser grande e provocando uma desregulagem do platinado bem acentuada, correto? Um outro detalhe que é bom fazer aqui no distribuidor é referente ao eixo. Então aqui, onde tem o eixo, vai encaixado o rotor do distribuidor, correto? Tem um rotor aqui, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Então o rotor do distribuidor, ó, ele vai encaixado aqui, ó, certo? Vai encaixado aqui. Eu tiro esse rotor e dentro desse furo eu tenho uma esponjinha, uma almofadinha que precisa ser lubrificada também, né? Então o meu pai e o meu avô fazia assim, ó, pegava a vareta do óleo, ele dava uma gotinha aqui dentro, certo? Essa gotinha de óleo, o que vai fazer? Ela vai lubrificar o eixo do distribuidor, aonde tem o avanço centrífugo. Então, se eu segurar aqui na parte de baixo do distribuidor e girar o rotor, eu vou ver que ele tem uma pressãozinha de uma mola. Se eu não lubrifico aqui, o que acontece? Esse eixo acaba travando e ele perde o efeito do avanço centrífugo no distribuidor. Então aqueles carros que ficam muito tempo parado, que na hora que funciona o carro tem baixo desempenho, o carro em retomadas de velocidade fica ruim de retomar, provavelmente pode ser o eixo que esteja travado, que não esteja avançando esse avanço centrífugo que é no próprio eixo, são dois ressaltos com mola, ele acaba travando, né? Então é importante dar essa lubrificada. Meu pai e meu avô fazia dessa maneira, pegava a vareta do óleo, dava 1 ou 2 gotinhas de óleo aqui dentro, né? Aqui dentro tem uma esponjinha, né? Um feltrinho que vai absorver esse lubrificante e começa a escorrer devagarinho pelo eixo do distribuidor, correto? Então, essas são as dicas do distribuidor, os cuidados que a gente tem que tomar, né? Reforçando, não esquecer a chave de ignição ligada. Se eu tiver que ligar a chave de ignição por algum motivo, ligar por um período curto e desligar, certo? Desligo ou então mantenho o carro em funcionamento, certo? O outro detalhe que tem aqui, ó, é o avanço. Esse é outro tipo de avanço que tem no distribuidor, que é o avanço a vácuo, né? Você vê que ele é ligado aqui, ó, de uma mangueirinha do avanço a vácuo até o carburador. Às vezes o carro resseca essa mangueira aqui, ó, e ela fica desligada, fica desconectada. Isso também provoca baixo desempenho em retomada, né?
Então, ele tanto adianta o ponto inicial de ignição através da força centrífuga, né? Como também pelo vácuo do carburador. É essencial que essas duas coisas estejam funcionando bem, correto? Um detalhe que eu falei e não mostrei. Na hora de regular a abertura do platinado, né? Eu ponho ele lá no ressalto, né? Pego o calibre de lâmina, pego uma lâmina de cabo do calibre de 40 centésimos e vou passar aqui, ó, entre os dois contatos do platinado, certo? Ele tem que passar livre, correto? Uma pequena resistência, né? Para eu regular isso, como eu devo fazer? Tá vendo que eu tenho um parafusinho aqui, ó, aqui na carcaça do platinado, né? Então eu solto esse parafuso, né? E aqui, ó, eu tenho uma janelinha no platinado, ó lá, bem aqui, ó, do lado do contato. Deixa eu mostrar mais acentuado aqui, ó lá, onde tá lá, tô tirando. E ali eu coloco a chave de fenda e giro. Aí eu abro ou fecho a abertura do platinado, correto? Na hora de fazer isso no platinado, vamos supor que o platinado está saturado. Fala assim, ó, o platinado furou, tem muita oxidação, né? Então eu vou colocar um platinado novo. O ideal é que eu troco o platinado e o condensador, né? Que eu troco conjuntinho, né? Esse platinado que tá aqui, ó, ele é um original Bosch, correto? É ruim de conseguir esse Bosch? É ruim, né? A gente tem várias marcas por aí que não são de confiança. E o Bosch tem muita falsificação. Então o ideal é que você consiga um lote velho ou que você tenha certeza que é um platinado Bosch. Como eu identifico isso? Pela qualidade do material, né? Outras marcas que faziam platinado, que é confiável, é o Motocraft, que fazia para a linha Ford, Corcel, Del Rey, Maverick, né? 4 cilindros, né? Que é o mesmo platinado. A Cedel, que fazia para os Opala, Chevette, né? Então a gente acha aí anunciado no Mercado Livre essas peças em estoque velho, né? Mas o ideal mesmo era conseguir um Bosch. Não que essas marcas sejam marcas ruins, mas é que tem muita falsificação, entendeu? Então, às vezes comprar um platinado novo que não é de boa qualidade, é melhor lixar o seu mesmo, que é de qualidade boa. Lixando ele bem, dando uma limpada nos contatos, ele vai durar muito. E numa eventual pesquisa, você achar lá um Bosch, se você tiver certeza da confiabilidade daquela compra e mantém ele lá com você guardado, né? Você pode precisar desse platinado, desse condensador, correto? Bom, mas se eu quiser evitar esse tipo de problema, vamos supor que eu sou uma pessoa que, né, não toma certos cuidados, né? O que eu poderia fazer aqui nesse sistema, onde ele tem o platinado e condensador, para evitar esse tipos de manutenção, né? Que isso pode te deixar na mão. Um simples platinado desregulado, um simples platinado com mau contato, vai te deixar na mão e vai fazer você voltar para casa de guincho, né? O pessoal não tem tanta habilidade em regular, né? Então a gente precisa e pode fazer uma melhoria nisso, né? Colocar um sistema de ignição, né? Ou aquele sensor que substitui o platinado, né? Tem alguns sensores que eu elimino o platinado e o condensador. Se eu não tiver os cuidados com esse platinado, se eu quiser evitar que ele me dê algum problema, o que eu posso fazer? Substituir ele por um sistema de ignição ou um sistema de leitor óptico que substitui o platinado e o condensador. Esse sistema, que não precisa substituir o distribuidor, nem bobina, nem nada, tem da marca Petronix, né? É um leitor óptico que vai fazer uma leitura, seria um platinado eletrônico, né? Onde não tem contato de abrir e fechar, né? Então ele faz uma leitura, vem um magneto que é colocado no lugar do platinado e uma roda fônica para fazer a leitura, correto? Bom, ou então eu substituo o sistema inteiro, arranco o distribuidor de platinado e instalo um sensor, um sistema de ignição eletrônica. Para instalar esse sistema de ignição eletrônica, a gente vai ter que substituir tanto o distribuidor, certo? A gente vai substituir o distribuidor por um distribuidor do tipo Hall, né? Ou com bobina impulsora, certo? O que vem com bobina impulsora, a caixinha de ignição é aquela retangular, né? Bosch, Euro,
Gauss, tem muitas marcas, né? E eu costumo instalar esse do tipo RAW, certo? Do tipo RAW usa a caixinha de ignição pequena, correto? O detalhe é que assim, na hora de substituir ou instalar esse sistema de ignição, normalmente o pessoal usa essa caixinha aqui no cofre do motor. No caso do Fusca, eles fixam aqui em algum lugar, né? Só que essa caixinha ela precisa de um lugar fresco para trabalhar, um lugar que tenha troca de calor. O original, no caso do Fusca, ela é instalada embaixo do assento do banco traseiro. E lá ela puxa o chicote aqui para trás, aonde ela vai trabalhar corretamente. O que a gente não pode deixar de entender é que essa caixinha, em lugar quente, ela é propícia de dar um defeito, de aquecer e ela vir abrir o circuito e parar e te deixar na mão também, né? A outra coisa, na hora de substituir esse sistema, vai ter que substituir a bobina. Por quê? A bobina, no caso do platinado, ela é identificada aqui, no caso da Bosch, né? Com uma letra aqui atrás, ó, E12V. Então todas as bobinas E12V é para sistema com platinado e condensador, correto? Eu posso usar uma outra bobina no sistema com platinado e condensador, que é a bobina K. Vai vir anotada aqui, ó, K12V. No caso da bobina E12V é para platinado, a K12V eu posso usar em platinado e condensador quando eu tenho um motor grande, tipo um motor de Maverick, de Landau, de Dodge, né? Então ele vai aqui no fio positivo da bobina usar um resistor para baixar a voltagem de alimentação da bobina, né? E aí vem a bobina de ignição. A bobina de ignição é utilizada, a bobina de alta potência, que ela vem aqui, ó, com uma classificação de KW12V, né? Então essa bobina K12V eu vou instalar ela quando eu tiver um sistema de ignição eletrônica. Eu não recomendo usar uma bobina de alta potência sem resistor no sistema de platinado, que eu vou sobrecarregar os contatos do platinado. E aí eu vou acabar tendo problemas mais acentuados. O que tem que tomar cuidado também é que alguns carros que usam aquela bobina K, que é uma bobina já de média potência, o pessoal acaba eliminando o resistor. E aí quando ele elimina o resistor, que vai alimentar o positivo da bobina, ele acaba condenando tanto o platinado quanto o condensador, tendo uma vida útil mais baixa, correto? Nesse todo o sistema aí, das bobinas, quando a gente usa o sistema de ignição eletrônica, a gente pode substituir essa bobina por uma bobina blindada. Essa bobina blindada, a diferença dela é que ela não tem refrigeração a óleo. Essas redondinhas aqui, né? Elas têm a refrigeração a óleo. Interno dela, se eu chacoalhar, eu sinto o óleo dentro dela. E aí ela aquece, mesmo que ela seja nova, eu corro o risco de ela aquecer no trânsito, né? E num dia bem quente, uma subida de serra, e o carro vinha parar, né? Quando eu instalo o sistema de ignição, então, se eu sei que o cliente vai andar muito nesses dois fatores, trânsito e viajando, eu oriento ele de instalar uma bobina dessa, né? Essa bobina é uma bobina originalmente do Gol MI, né? É uma bobina blindada, né? Ela tem aqui, ó, no conector dela o negativo e o positivo, que é aquele que tem lá na bobina tradicional, né? Então vem um conector, eu conecto positivo negativo, tranquilamente ela vai funcionar. Ela vem com um suportinho bem semelhante ao suportinho da bobina convencional, tá vendo? A furação bate exatamente igual, então eu vou conseguir fixar ela aqui, ó, na capelinha, sem problema nenhum, sem ela ficar solta nem nada, né? O detalhe que para utilizar essa bobina, eu preciso também substituir os cabos de vela, porque essas bobinas aqui blindada, ela tem a conexão do cabo de vela com o pino. Então aí vem a tradicional macete, né? Então eu vou colocar sistema de ignição do tipo RAW, né? Bobina blindada do Gol MI, e aí eu vou utilizar tampa distribuidor e os cabos de velas de pino, né? Que já seria da Kombi injetada, né? Aí, mau contato dificilmente
dificilmente eu vou ter, correto? Claro, quando você for pesquisar para comprar aí via internet, tudo, né? Certifique-se que vem a bobina, né, do GoMI, se você for utilizar, os cabos de vela de pino e a tampa distribuidor de pino, que aí os encaixes são perfeitos. O encaixe do cabo de vela de pino na vela vai ser perfeito, entendeu? Talvez você vai precisar tirar a ponta da vela, onde encaixa o cabo de vela. Alguns cabos de vela são supressivos e aí ele precisa de uma cabecinha para adaptação. E outros cabos de vela não precisam da cabecinha. Então ela é rosqueada, eu desrosqueio e aí utilizo ela normalmente sem mau contato nenhum, correto? Na hora de fazer a instalação, aqui no sistema de ignição, o ideal é que você verifique lá no o fio positivo que está alimentando a bobina, a parte de fusíveis. Se o fusíveis não está baixo lá, né? Normalmente eu uso aqueles fusíveis de louça, né? Então, se você for olhar lá o fusível e ele tiver de uma amperagem baixa, pode ser que colocar um sistema de ignição, ele sobrecarrega o fusível e queima. Então, o ideal é colocar um fusível lá de 15, 20 amperes para você não correr o risco de ele vir queimar, correto? Muita gente fala que, eu estou substituindo o sistema de platinado, o sistema de ignição, eu vou precisar substituir também a vela, né? Então, a vela, normalmente no sistema de ignição, é uma vela resistível. No caso do Fusca, se ele for um Fusca 1300, 1500, a vela dele, não existe vela resistível para esse tipo de motor, né? Então eu posso reutilizar a mesma vela. O que vai acontecer com a vela em relação a usar um sistema de ignição eletrônica? O desgaste da vela vai ser um pouco mais acentuado. Por quê? A voltagem em centelha que vai ter ali na vela, praticamente ela vai dobrar, né? Num sistema de platinado que ela gera ali em torno de 12 mil volts em centelha, né? 15 mil volts. Num sistema de ignição eletrônica, ele pode chegar até 32, né? Em centelha que vai chegar lá na vela. Então, o desgaste da vela vai ser mais acentuado. De que maneira eu evito isso? Fazendo preventivas, né, de regulagem do eletrodo da vela, né? A cada 10 mil quilômetros eu tiro a vela, dou uma verificada no eletrodo, recalibro aquela folga do eletrodo, e assim eu evito de ter uma sobrecarga na bobina, de acarretar um defeito na bobina. E aí, tendo um desgaste mais acentuado, essa vela talvez não dure os 30 mil quilômetros. Talvez com 20 eu precise substituir essa vela, correto? Num sistema mais moderno, de Kombi já com motor de vela de rosca longa, eu consigo tirar a vela tradicional da Kombi, né, ou do Fusca, no caso do Itamar, e colocar uma vela de valor resistivo, né, ou de resistiva no sistema, né. Lembre-se que eu preciso preservar o grau térmico da vela. Eu tirei uma vela lá, BP6ES, eu vou colocar uma vela resistiva, eu vou colocar uma vela DPR6ES, entendeu? O valor térmico da vela eu mantive. A única coisa que eu substituí foi que é uma vela tradicional por uma vela de valor resistivo, correto? Na hora de substituir o distribuidor, né, que eu vou substituir ele de platinado para ignição eletrônica, eu tenho que tomar cuidado com o encaixe que ele vai ter lá no motor, correto? Se vocês olharem aqui, o encaixe do distribuidor em relação ao motor, ele tem duas orelhinhas que são fora de centro. Então ele vai encaixar, talvez ele encaixe nas duas posições, assim e assim. Porém, se eu encaixar ele com as orelhinhas fora de centro para o lado errado, eu vou provocar um desgaste no eixo do distribuidor, correto? Tomem cuidado também que na hora de comprar o distribuidor com ignição eletrônica, ele pode ter avanço ou sem avanço. O sem avanço é utilizado somente nos carros com injeção eletrônica. Por quê? Nos carros platinados ou com ignição eletrônica, o controle do avanço a vácuo é determinado mecanicamente, né, através do vácuo, quando você pisa no acelerador. Há uma mangueira ligada dessa mufla até o carburador, né? Se vocês olharem aqui, ó, essa mangueira, ó, esse é um sistema de platinado ainda, a mangueira de vácuo está conectada do avanço a vácuo até o carburador.
No sistema que não usa essa mufla de vácuo, quem controla o avanço do ponto inicial de ignição é o próprio módulo, no caso do carro injetado, de injeção, correto? Então não vou ter lá no meu distribuidor esse avanço. Então tem muita gente que compra o distribuidor sem avanço e instala, vai funcionar, mas em retomadas de velocidade ele vai perceber que o carro está um pouco lento, né? Não está desenvolvendo que nem ele desenvolvia anteriormente quando usava o avanço a vácuo, né? Então tomem cuidado na hora de comprar, né? As marcas também são marcas aí que eu preciso tomar cuidado. Tem muita marca chinesa vendendo kit de ignição, né? Eu, por exemplo, não, se eu acontecer de eu comprar uma marca que eu já usei desse kit de ignição, com certeza eu não uso nem a tampa nem o rotor que vai vir nele. Geralmente eu compro a tampa e o rotor da Bosch, né? Porque essas tampas que vêm no kit, elas são bem frágeis, tanto para trinca quanto para captação de umidade, né? Então vai provocar falhas no decorrer do uso, né? E até mesmo na hora de regular o ponto inicial de ignição, né? Na hora de substituir tudo que eu falei, de platinado para condensador, eu vou precisar colocar esse distribuidor no ponto inicial de ignição. No sistema de platinado, eu consigo colocar sem instrumento. Vou girando o motor, na hora que o contato do platinado abrir, ele me dá um sinal de faísca e ali eu vejo se o ponto inicial de ignição está adiantado ou atrasado. No sistema de ignição eletrônica, eu vou precisar de uma lâmpada strobo para fazer esse ajuste corretamente. Tem muita gente que vai falar para você que consegue colocar sem o instrumento. Sem instrumento vai ser chute. Você não vai ter certeza que esse ponto inicial de ignição, que aí é muito importante para o funcionamento do motor correto, para que ele não bata pino, para que ele não faça ruídos estranhos no motor, esteja exatamente no ponto ideal, ou no ponto certo, né? Cada motor tem o seu ponto, no caso do Fusca ali é 10 graus, a gasolina, então preciso dessa lâmpada strobo para fazer esse acerto, né? A lâmpada strobo ela é conectada positivo e negativo da bateria e ela pega um sinal de pulso de ignição através do cabo de vela ou através do negativo da bobina. O ideal é pegar pelo cabo de vela, principalmente do primeiro cilindro, para mim poder posicionar o distribuidor na marcação, pegando como referência o primeiro cilindro do motor, certo? Regula, fica muito bom, e aí eu vou evitar esse problema que eu tenho com o platinado, dele isolar, dele colar, entendeu? E de ele desregular, né? Então, para quem não tem um cuidado ou se distrai, está acostumado com um carro novo, que vai lá, liga a ignição e deixa a ignição ligada assim o motor funcionar, se for no sistema platinado, com certeza vai te deixar na mão, vai ter problema, né? Substituindo para sistema de ignição ou sistema de leitor eletrônico que substitui o platinado, né, que existe o da marca Petronics, algumas outras marcas que eu não lembro o nome, ele vai ter muito menos problema, né? Vai andar mais confiável, vai ter mais segurança em andar com o seu carro antigo, com o seu clássico, correto? Né? Não é uma alteração de custo alto, né? E aí eu posso guardar o sistema platinado, que seria o distribuidor e a bobina, para uma eventual exposição do carro, onde ele vai ser avaliado em questão de originalidade, né? Substituo a ignição, né, pelo platinado e aí ele volta a ter aquele grau de originalidade que todo mundo gosta, né? Um outro detalhe importante é assim, eu vou substituir o meu sistema de platinado para ignição eletrônica, eu tenho que lembrar que eu também preciso que esse sistema seja bem alimentado através da bateria, né? No caso de um carro que tem platinado, normalmente ele tem um dínamo em vez de um alternador, correto? Então, quando eu tenho um sistema com dínamo, o dínamo tem uma deficiência de carga na bateria, né? Ele só recarrega a bateria com o carro em movimento. Com o carro em marcha lenta parado, ele tem uma deficiência de carga. Então eu recomendo o quê? Se você substituir o sistema de platinado para ignição eletrônica, substitua também o seu dínamo para alternador, né?
O alternador vai ter uma eficiência de carga, sempre vai estar alimentando o sistema com tem que alimentar entre 13,5 a 14,5, né? Sendo assim, você não vai ter problema de descarregar bateria, de falha de ignição por falta de carga no sistema de 12 volts, correto? Bom, esse também sistema tem que tomar cuidado na hora de instalar, de substituir, porque tem algumas modificações na parte do chicote, né? Onde o dínamo usa 3 fios, o alternador só vai usar 2 fios, né? Não é complicado. Futuramente vou fazer aí um vídeo referente à modificação ou alteração de dínamo para alternador, correto? Obrigado, espero que a dica foi boa aí para vocês e até a próxima.